Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, com o Ibovespa oscilante, mas que terminou em alta. Vale, Petrobras e bancos. Petrobras, a exceção dela, porque ela teve uma situação diferente, mas ela operou parte do dia em alta também. O fato é que Vale e bancos mantiveram a alta e puxaram o índice para cima hoje. O CARF, que é exatamente um órgão do Ministério da Fazenda, multou a Petrobras, na verdade deu parecer negativo em relação a um processo sobre pagamento de impostos de barcos contratados fora do país. O pagamento não deveria ser feito aqui no Brasil, a Petrobras não pagou, recorreu e agora houve uma decisão. A Petrobras disse que vai recorrer novamente à instância máxima do CARF. A inadimplência das empresas está num ritmo menor e isso demonstra, claro, uma recuperação econômica. Ainda a inadimplência subiu, mas num ritmo bem menor do que se tinha, ou seja, está diminuindo o número de empresas que estão recorrendo a uma situação difícil, ou seja, tornando-se inadimplentes. No estudo a gente conversa sobre todo esse momento da economia com o economista Eduardo Velho, da Gol Associados. O cenário econômico está no ar. Bom, dia de Ibovespa bastante tumultuado, com altas e baixas durante o dia. Agora, no final do dia, o Ibovespa que estava caindo recuperou-se, terminou em alta, fechou em alta o mercado hoje. E uma ação explica muito o que aconteceu hoje, em relação à Petrobras, sobretudo. O CARF, que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais, um órgão do Ministério da Fazenda, decidiu contra a Petrobras em processos sobre o pagamento da CID e do PIS/COFINS, exatamente em casos onde a Petrobras contratava barcos, embarcações fora do país e a remessa ou não disso, se isso envolvia o pagamento desses impostos. A Petrobras não fez o pagamento e, portanto, houve uma decisão negativa do CARF. A empresa já disse que vai recorrer disso a uma instância superior dentro do próprio CARF. Mas vamos dar uma olhadinha nas ações da Petrobras hoje. Elas terminaram em queda, chegaram a R$ 25,38, uma queda de 0,59%. Essa queda chegou a ser maior durante o dia, mas também teve momentos em que a Petrobras subiu. A multa do CARF é de 7 bilhões de reais. Nós estamos falando de um valor que impacta, sim, na condição da empresa no momento em que ela vai fazer o fechamento do trimestre. Se ela tiver que pagar essa multa, isso impacta na contabilidade da empresa. E os impostos são exatamente esses. A CID referente a 2012, que é aquela contribuição sobre o domínio econômico, e o PIS/COFINS de 2010. São exatamente esses dois impostos que estão sendo questionados no CARF e agora houve esse parecer negativo à Petrobras. Isso foi exatamente o que puxou as ações da empresa para baixo. Nós também temos, daqui a pouco eu vou mostrar a situação do mercado de petróleo. O barril de petróleo terminou em baixa hoje também, mas há uma possibilidade de sessão onerosa, da discussão da sessão onerosa que está no Senado, da votação disso. Isso, por exemplo, excluiria a Petrobras de fazer a exploração de petróleo em alguns campos onde há um excedente ali, de acordo com a lei, ela tem que pelo menos prospectar 30%, e nessa situação você teria um novo entender agora. Isso permitiria, por exemplo, alguns leilões novos de campos de petróleo, o que favoreceria, por exemplo, o repasse de recursos à União, no caso, ao governo federal. Mas essa discussão, por exemplo, desoneraria a Petrobras de fazer essa prospecção de petróleo nessas áreas, se ela, por acaso, não tiver um interesse técnico. Mas essa discussão da sessão onerosa ainda acontece no Senado. Vamos seguir aqui para entender, por exemplo, o mercado de petróleo. Do tipo Brent, hoje teve uma queda de 2,17%, está abaixo dos $60 o barril. Esse é o petróleo que tempos atrás a gente falava de um barril a quase $80, superando, inclusive, em alguns momentos, $80 o barril. Nós estamos falando de $20 a menos, isso tudo dentro desse ano, poucos meses atrás. O tipo WTI, que é o petróleo texano, 2,42 de queda, $50,30, ou seja, se o petróleo vai custar menos, a Petrobras vai passar esse repasse de menor valor ao combustível, vai arrecadar menos por essa perspectiva dos investidores. Quando ela tiver que repassar, por exemplo, os ganhos que ela teve aos investidores, esse valor é menor. Vamos seguir nos ganhos de ação, por exemplo, especificamente nos ganhos de ação. Vamos entender agora o Ibovespa, por exemplo. O Ibovespa terminou em alta de 1,50, apesar
dessa queda da Petrobras, que tem peso importante, a 89.210, oscilou bastante durante o dia, mas a gente terminou com uma alta expressiva hoje do Ibovespa. Outras ações puxaram o Ibovespa para cima, ações de peso dentro do índice. Vale, por exemplo, com alta de 4,69%. A Vale encerrou 3 ou 4 dias de queda consecutiva e essa valorização de hoje muda, portanto, o sinal com relação às ações da Vale, agora são positivos, ou é positivo. O Itaú subiu quase 2%, Bradesco 1,81% e Banco do Brasil 1,47%. Todas essas ações têm peso muito forte no Ibovespa, assim como a Petrobras, mas elas tiveram um comportamento positivo, mesmo com a queda da Petrobras. O Ibovespa subiu. Para a gente seguir aqui para falar das bolsas americanas que também impactaram no mercado brasileiro hoje. Ambas subiram. Dow Jones em Nova York com quase 2% de alta e Nasdaq, a bolsa eletrônica, de 2,30%, ou seja, das empresas de alta tecnologia, 2,30% de alta. Tem uma explicação aqui rápida sobre este assunto. Hoje o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, disse que provavelmente nós teremos menos altas dos juros americanos tanto no próximo ano, neste ano ainda, que tem previsto uma alta agora em dezembro, no próximo ano e no começo de 2020. Isso, obviamente, alegrou o mercado, porque se eu subo menos os juros, o dinheiro vai para as ações, vai para o mercado variável, exatamente o mercado de ações. Isso fez com que, por exemplo, as ações americanas subiram, as bolsas subiram, porque houve mais investimento em ações e também, por exemplo, a queda do dólar hoje. Uma das razões da nova queda do dólar, até porque hoje não houve intervenção forte do Banco Central, ontem foram 2 bilhões de dólares de intervenção para segurar a cotação, por todas as explicações que nós demos ontem, as razões que eu explicitei aqui, justamente a situação econômica do país não justificava uma corrida ao dólar como uma moeda, um ativo para tentar segurança, não era o caso, mas o dólar hoje caiu quase 1%, 0,93% de queda, R$ 3,84, ou seja, não tem a possibilidade de juros americanos mais altos, o dinheiro permanece aqui no Brasil, os dólares não saem de economias emergentes, como é o caso do Brasil, portanto o dólar também caiu hoje, depois, obviamente, da demonstração clara também do Banco Central de que não cederia ao mercado tão facilmente. Bom, vamos seguir porque nós temos aqui, os Correios pretendem arrecadar 380 milhões de reais com a venda de imóveis. O Maurício está conosco no Rio de Janeiro e tem informações. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. O objetivo dos Correios é vender 16 imóveis que ficam em Brasília e outros 9 estados do país. Editais vão definir o preço mínimo de cada imóvel. Quem se interessar deve apresentar a proposta e um envelope fechado, que vai ser aberto na data marcada pelo edital. Vence, é claro, a maior oferta. Os 3 primeiros imóveis vão ser disponibilizados até a semana que vem. O maior deles é um edifício de 17 andares que fica no bairro da Pituba, uma região nobre da capital baiana. Nesta primeira fase também vão ser disponibilizados um terreno e um apartamento em Brasília. Os 16 imóveis que devem ser vendidos foram considerados ociosos. Com as negociações, os Correios esperam arrecadar algo em torno de 380 milhões de reais, dinheiro fundamental para a estatal que enfrenta uma grave crise financeira. A empresa acumulou 2 déficits seguidos de 4 bilhões de reais nos anos de 2015 e 2016. Segundo a direção dos Correios, além de vender os imóveis, a empresa está adotando uma série de medidas para sair do vermelho. No início desse mês, as tarifas postais foram reajustadas. A estatal também abriu um plano de desligamento incentivado para reduzir o número de funcionários, fez cortes de funções e de cargos comissionados e fechou 41 agências. Em tempos de mensagens eletrônicas que substituíram as tradicionais cartas, os Correios certamente precisam de uma estrutura mais enxuta e moderna para sobreviver. Piotr. Os Correios, que foram das empresas mais envolvidas em escândalos de corrupção, agora está justamente tentando acertar sua contabilidade. O Porto de Santos bateu recorde na operação de contêineres ali de cargas, o principal porto do país, o maior porto do país. Isso também mostra uma empresa que também tem sofrido com várias investigações por conta de corrupção, mas que do ponto de vista operacional teve um avanço extremamente positivo se a gente colocar o acumulado da operação de cargas de janeiro a outubro deste ano. Vamos lá para os números, olha,
110 milhões de toneladas e 110 milhões e 600 mil toneladas. Foi essa a operação até o mês de outubro. É um avanço de 1,5% se comparado, obviamente, ao mesmo período do ano passado. A movimentação de contêineres, que também é exatamente um índice para medir a operação de um porto, teve alta de 8,8%, também um crescimento nesse aspecto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma decisão do Banco Central, mas que vale só para março de 2020. Antes, a gente tem uma informação sobre a redução, pelo menos a intensidade menor de empresas inadimplentes. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo e tem informações dessa pesquisa. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. A inadimplência das empresas voltou a crescer em outubro, mas num ritmo mais lento que o registrado ao longo de todo o ano de 2018. De acordo com a SPC Brasil, o volume de empresas devedoras aumentou 7,3% no último mês de outubro em relação ao mesmo mês do ano passado. É a menor alta desde fevereiro de 2018, lá havia sido de 6,8%. E em setembro, o crescimento tinha sido de 9,4%. Essa expansão de outubro foi puxada pela região sudeste, crescimento de 15,2%. Por outro lado, o número de empresas que pagou dívidas também subiu 7,95%. Já na análise por setores, o de serviços foi o que mais registrou inadimplentes. Teve uma alta de 11% em outubro. Em seguida, veio o comércio com 5%. Para se ter uma ideia, 46% do total de empresas devedoras atuam no comércio e 40% no ramo de serviços. Houve ainda um aumento no volume de dívidas, 4,7%, e o segmento de serviços foi o que mais deixou de receber. De acordo com os responsáveis pela pesquisa, o crescimento dos atrasos ainda está em um patamar elevado, já que o número de empresas negativadas hoje é maior do que há um ano. Um quadro que só poderia ser revertido com um avanço no ritmo da atividade econômica, capaz de recuperar a renda do consumidor e o faturamento das empresas, isso também segundo as entidades, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O Banco Central emitiu uma nova circular hoje que diz exatamente o seguinte: os bancos, a partir de 1º de março, vamos lá para a tela, 1º de março de 2020, serão obrigados a cobrar, quando você faz uma compra com cartão de crédito no exterior, a cotação do dia da moeda estrangeira. Normalmente, obviamente, é dólar, mas você pode estar em qualquer lugar, por exemplo, na Europa, em euro, na Grã-Bretanha, se você estiver pagando em libras, é a cotação do dia. Antes, se você se lembra, o banco não tinha essa obrigação e às vezes cobrava no dia ali e depois o dólar tinha oscilação, então você pagava uma fatura, a primeira fatura que vencia aquela conta, depois se houvesse alguma diferença ali para mais ou para cima, o banco ia lá e fazia uma correção. Normalmente o dólar subia e você pagava mais, ou seja, agora não. O Banco Central quer justamente com essa medida, que é exatamente exigir que as compras no exterior terão a taxa de câmbio do dia da compra, ou seja, naquele dia, isso faz com que o consumidor tenha exatamente a noção de quanto ele vai pagar em reais a fatura que ele vai ter, que vai receber aqui no Brasil quando estiver de volta da viagem. Elimina-se, portanto, o que se chamava do ajuste na fatura seguinte. A primeira fatura você cobrava e depois, se o dólar subisse um pouquinho ou baixasse, você tinha um ajuste ali. Você ou recebia um valor ou você pagava uma diferença, mas você nunca tinha, naquela fatura depois da viagem, a decisão de quanto custou a minha viagem. Não, tinha exatamente essa diferença que depois os bancos iam fazer. Alguns bancos, isso vale dizer, algumas fintechs, sobretudo que tem cartão de crédito, que não cobram tarifas, já fazem isso, já dão ao consumidor, ao dono do cartão, ao titular do cartão, o direito de escolher que data que ele quer ser cobrado. A partir de 1º de março de 2020, ou seja, falta muito tempo, aí será obrigatório isso. Mas você pode usar isso, por exemplo, com o seu gerente de banco. Tentar entender se o seu banco lhe atende ou não nisso, porque é extremamente mais confortável você comprar num dia, naquela cotação, você chegou para saber se aquilo está caro, está barato, aceitou comprar lá fora, beleza, esse é o preço, acabou, resolveu. Vai chegar esse valor transferido, evidentemente, com as taxas todas, mas é aquele valor em reais que você vai pagar na fatura final. Então você pode negociar isso com o banco também, ou procurar uma empresa que lhe ofereça um cartão de crédito que não cobre isso, ou que lhe dê essa possibilidade de fazer isso já, apesar da decisão do Banco Central valer só a partir de março de 2020. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o momento econômico do país. O economista Eduardo Velho está de volta aqui ao cenário econômico. A gente volta em instantes. Já de volta com o cenário econômico, hoje eu recebo aqui Eduardo Velho, economista da Goa Associados. Tudo bem? Velho, seja bem-vindo uma vez mais ao cenário econômico.
Tivemos hoje uma bolsa que subiu e desceu, Petrobras teve momentos de alta também, mas caiu no final do dia, Vale, os bancos subiram. Eu tenho uma situação hoje nos Estados Unidos, a sinalização do presidente do Federal Reserve, do Banco Central americano, de que essa alta dos juros americana pode ser um pouco mais leve do que se imaginava lá atrás. Isso alegrou as bolsas americanas, alegrou o Ibovespa também. Que cenário nós temos para esse final de ano, velho? Levando-se em conta, inclusive, a alta do dólar de antes de ontem, que foi gigantesca, mas que já vinha alta. Houve uma pancada do Banco Central com intervenção. Hoje nem precisou, o dólar já cedeu um pouco mais também. Aliás, perdeu 2% só nos últimos 2 dias. Eu acho que o cenário agora, assim, após a eleição presidencial, mais previsível. Você tem aí o cenário, por exemplo, de crescimento melhor do que esperado até para o ano que vem. Acho que até vai melhorar. Você tem, já teve as nomeações da equipe econômica, de quase todos os ministérios, faltam praticamente 3 ministérios amanhã. Acho que é Meio Ambiente, de Direitos Humanos e mais outro ministério, que eu não falho a memória. Então agora falta o quê? As reformas, os ajustes, que a princípio a equipe econômica é muito boa, né? É uma equipe muito comprometida com a estabilização. No exterior, realmente hoje, o presidente do Banco Central norte-americano sinalizou uma novidade interessante, quer dizer, a taxa de juros está próxima da taxa neutra, ou seja, onde nem aumenta nem cai a inflação, ou seja, uma taxa de juros já próxima do equilíbrio. Então, sinaliza que os próximos aumentos não só vão manter-se graduais, em 0,25 pontos, como também vão ser menores aumentos. Ou seja, o término do aumento dos juros, em vez de ser 3,5%, até 4%, que os mais pessimistas falaram, deve chegar no máximo aí a 3% ou 3,25% até o ano que vem. Então, isso é bom para a Bolsa, é bom para o Brasil, que, na verdade, está competindo com o fluxo de capitais. Temos aí competir com o fluxo de capitais é exatamente aquela revoada de dólares que a gente via toda vez que vinha notícia de uma alta de juros americana lá atrás, não é isso? Exatamente. E sair de mercados emergentes. A inflação americana está vindo até abaixo, está na faixa de 1,5%, o lucro da inflação americana, seria abaixo do 2%, o teto do Banco Central. Então, essa sinalização que o juro americano não vai subir tanto como se esperava. Então, isso é bom para a emergente, é bom para o Brasil. Então, aqui no Brasil, tem que fazer o dever de casa agora. A princípio, nós temos aí um projeto importante, aí que está sendo tramitado no Congresso, está em discussão, já está sendo negociado e é possível que seja votado essa semana, que é o projeto da seção onerosa, que vai dar um bom valor de bilhões de reais para o governo em termos de arrecadação do segmento petrolífero. Isso é bom. E desobriga a Petrobras de fazer prospecção também. Né? Exatamente, ou seja, no conceito liberal. Então, de certa forma... Ela vai onde ela achar que é interessante, né? Exatamente, que seria o ideal, você torna a economia mais eficiente, não só no aspecto macro, no aspecto microeconômico. Então, eu acho que se aprovar o projeto da seção onerosa, que aparentemente está quase nessa expectativa que vai ser aprovado, você praticamente mais do que compensa aí o impacto fiscal expansionista do reajuste salarial dos ministros do Supremo, que tem um efeito cascata aí na faixa de 4,5 bilhões, considerando já o desconto de moradia. Então, o ponto é esse, é um ponto importante. A equipe econômica é muito comprometida com privatizações, que também vão ser importantes. Também, talvez não sejam todas as privatizações possíveis, mas vai ter alguma coisa, está muito na cara. Tem uma secretaria de privatizações especificamente para isso. Então, me parece que o caminho está melhor para o Brasil agora nessa virada. Agora, é importante ganhar agilidade, confirmar o apoio da base política, que a princípio parece que tem realmente um bom apoio para votar reformas. Tem alguns projetos que estão tramitando importante, o cadastro positivo, também para ser aprovado, a autonomia do Banco Central, a MP do funcionalismo, do reajuste também tem impacto fiscal. Então, tem alguns pontos importantes nos próximos 3, 4 meses, que se aprovar essa agenda microeconômica e macroeconômica, em particular a reforma da Previdência, me parece que há um grande espaço aí do mercado de bolsa, renda variável, ainda tem um grande ciclo de alto. Velho, concretamente, sobre a reforma da Previdência, aliás, hoje o filho do presidente disse nos Estados Unidos, numa conversa com investidores ali, que ele falou, não vou mentir a vocês, mas a negociação vai ser dura, não tem um texto ainda garantido de votação.
O que se pode fazer se acaso eu estou aqui trazendo apenas uma possibilidade, a reforma da Previdência não avançar? Nós temos como compensar isso? Obviamente seria um crescimento gigantesco do país que trouxesse receita, mas um crescimento gigantesco no curto prazo pode gerar inflação, apesar da gente ter a ociosidade da indústria e tudo mais. Eu consigo compensar? Porque senão parece que se por acaso a reforma da Previdência não for aprovada, que seria ruim, eu compreendo, eu sou favorável à reforma, todos os números indicam para você ser favorável à reforma, mas se isso não acontece nos primeiros 6 meses, vai se dar a ideia de que o governo fracassou. Temos, digamos, um antídoto para isso? Olha, como a expectativa está muito concentrada nesse apoio político, na aprovação da reforma da Previdência, a necessidade dessa reforma para reduzir despesas obrigatórias ao longo do tempo, você dá maior flexibilidade ao orçamento para investimento e também reduzir a dívida pública a médio prazo, realmente, se a reforma da Previdência não aprovar, realmente vai ter impactos, né? Então é só olhar o lado contrário. Se a reforma da Previdência é aprovada, a perspectiva de redução da despesa fiscal ao longo do tempo, e você tem uma expectativa de quê? De mais capitais, mais investimento no país, na confiança que a economia do setor privado é que vai puxar a economia com uma menor necessidade de dívida do governo para financiar seus gastos. Então a reforma da Previdência, se ela não for aprovada, é o contrário. Os juros não vão cair tanto, você pode ter um pouco mais de inflação ao longo do tempo, você vai ter mais pressão de corte de gastos, ou seja, impactar a economia para baixo. Então, me parece que é um ponto importante. Agora, o filho do presidente foi coerente. Atualmente, realmente, não há ainda uma garantia. Talvez não tenha sido bom comentar sobre a questão sobre os investidores, mas isso aí são as fofocas do mercado. Eu acho que ainda é muito cedo falar ainda sobre a questão se ela vai ser ou não aprovada. Já, em 98, quando eu Particularmente, eu tive a mesma impressão. Eu achei que se precipitou em tocar num assunto tão delicado e que precisa, sobretudo, de um novo Congresso tomar posse para saber exatamente qual vai ser o clima para aquilo. E, obviamente, a comunicação que esse governo novo vai fazer sobre a necessidade da reforma, coisa que só foi feita no segundo momento pelo atual governo. Exatamente. Eu acho que a bancada que está entrando, o novo Congresso, a linha, se você olhar, comparar com o Congresso agora em curso, ou seja, a bancada dos deputados federais, está muito mais comprometida, de certa forma, a ideologia, digamos assim, do conceito liberal do que estava. Sim, claro. Então, a chance da aprovação da Previdência ainda é viável ainda. Agora, tem que ver qual é o tamanho e o perfil dessa reforma. Quer dizer, então, obviamente, eu acho que o aumento da idade mínima, eu acho que vai ocorrer. Eu acho que há governadores também, os estados estão falidos, vários estados estão falidos aí. Então, também eles vão apoiar, as bancadas vão apoiar alguma reforma. Até já se falou até em aumento a contribuição previdenciária para ajustar os estados. Então, me parece que vai ter, na verdade, todos vão se apoiar, porque realmente a questão fiscal hoje no Brasil é muito ruim. Hoje você tem praticamente 92% do orçamento comprometido com despesa obrigatória, sobra muito pouco para comprar remédios, para leitos hospitalares, pagar a manutenção de universidades federais. Então, você tem que reduzir a despesa da Previdência ao longo do tempo. Então, acho que isso vai ser fundamental e realmente vai ser cobrado. Porque essa expectativa, a Bolsa aí na faixa de 90 mil pontos, o dólar que voltou, as intervenções do Banco Central, que você vê com apenas $1 bilhão, o Banco Central já dá tranquilidade ao mercado. Imagina se o Banco Central vendesse as reservas cambiais um pouquinho. É porque foi leilão em linha, ele vai recomprar esse dólar. Exatamente. Né? É só para atender aquela necessidade eventual. Imagina se o Banco Central vendesse $5 bilhões, por exemplo, uns R$20 bilhões, a bateria de dívida pública. Olha o efeito que teria na queda do risco do país e na queda da dívida pública. Hoje, na verdade, nós temos um câmbio flutuante. Vender $5 bilhões de reservas não vai fazer nem cosquinha. Então, não vai, eu estou meio assim, há uma divergência sobre isso. Mas eu acho que o caminho do Brasil ainda me parece positivo. Estamos com uma expectativa de crescimento de 3,2% para o ano que vem, e me parece que o caminho é esse. O juro americano, um pouco mais baixo do que o esperado, ou seja, a alta vai ser mais moderada, alivia muito o Brasil e as economias emergentes. Ou seja, algumas medidas dando certo logo no começo, a possibilidade desse crescimento acima de 3% para o ano que vem fica absolutamente evidente. Eu acho que ela vai virar um piso. Eu acho que, na verdade... Até porque eu tenho uma melhora no ambiente já nesse último trimestre, né? O índice de confiança hoje do comércio atingiu o maior nível desde março de 2014, ou seja, voltando o ciclo pré-recessivo.
Ou seja, antes do último período de recessão, que começou no terceiro trimestre de 2014, nós voltamos no nível de confiança de março de 2014. Recuperamos as perdas. Isso é um sinal que as pessoas estão um pouco mais otimistas com a perspectiva de uma inflação controlada, um juro baixo e um governo que, aparentemente, o empresariado está numa lua de mel com o governo, esperando esse ajuste aí e manter os juros baixos. Se manter esse juro baixo, realmente, o mercado de renda variável, a bolsa, as empresas, o faturamento das empresas, tende realmente a melhorar. Então, agora, tem que confirmar exatamente o avanço das reformas logo no primeiro trimestre. Eu acho que isso é um ponto importante, que vai ser um grande termômetro ano que vem para crescimento, taxa de câmbio, taxa de juros, etc. E isso passa pela comunicação das reformas e fazer a população compreender aquilo, porque sem a ajuda da população não passa a reforma nenhuma, né? E eu acho que nós temos o melhor momento. A população sabe que quer tirar os privilégios. Velho, obrigado pela gentileza. Eduardo Velho da Gol Associados conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.